Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o Instituto de Cursos de Especialização e Pós-Graduação para o Profissional da Indústria Química e Farmacêutica. No vídeo de hoje, falaremos sobre a estatística e a importância dessa ciência para a indústria nacional. Então, vamos a ela. A estatística é um conjunto de métodos apropriados à coleta, à apresentação, que é a organização, resumo e descrição, à análise e à interpretação de dados de observação, tendo como objetivo a compreensão de uma realidade específica para a tomada de decisão. Essa ciência está cada vez mais necessária na medida em que tende a atender às exigências da indústria farmacêutica. O desafio enfrentado no dia a dia não é a escassez de informações, mas a forma como os dados são usados e se tornam disponíveis para a tomada das melhores decisões. Os especialistas na área afirmam que o profissional não precisa ser um especialista em estatística e conhecer todas as ferramentas e fórmulas existentes. Porém, ele deve ter uma boa base e um pensamento estatístico. Apesar de a estatística estar se tornando cada vez mais necessária na indústria farmacêutica, pode-se dizer que ainda não se chegou nem de perto de aproveitar todo o potencial dessa ferramenta. Isso ocorre porque os conceitos são aplicáveis em praticamente todas as etapas industriais, desde o desenvolvimento de um produto até sua comercialização. Todas as etapas dentro de um processo na indústria farmacêutica precisam da ferramenta estatística. Se a gente olhar algumas das mais importantes, a gente pensa em um estudo de estabilidade. É essencial você utilizar a estatística para poder fazer uma boa avaliação da tendência do produto. O estudo de bioequivalência, a gente precisa da estatística para garantir a equivalência em vivo entre medicamento, teste e referência. Estudos clínicos, validação de processo, validação de método, desenvolvimento analítico, ou seja, é essencial essa ferramenta na rotina de um profissional dentro da indústria. Claro que a estatística é peça fundamental para o crescimento e desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, já que os métodos estatísticos são aplicados em todas as fases do ciclo de vida de um medicamento. Isso inclui as técnicas de planejamento de experimentos, métodos de análise de equivalência, validação de métodos e processos, técnicas para determinar o prazo de validade de um medicamento, entre as diversas aplicações no sistema de gestão dos processos. Com isso, é fácil perceber que a tomada de decisão está cada vez mais baseada em dados. No caso de métodos analíticos físico-químicos, a estatística é aplicada em todas as fases do ciclo de vida do método. Aplicamos as técnicas de planejamento, de equipamentos, no desenvolvimento da metodologia e estudos de robustez. A estratégia de quantificação desses métodos é baseada em técnicas estatísticas, pois esses métodos trabalham de uma forma indireta. Eles medem um sinal que é transformado na medida de interesse via modelos de regressão apropriados. O processo de validação da metodologia é suportado por um conjunto de experimentos que nos fornecem evidências objetivas, ou seja, dados sobre a adequação do método. A estatística é aplicada a todas as fases do ciclo de vida dessas metodologias. As informações geradas dentro da indústria farmacêutica, os dados gerados, normalmente são correlacionados. E você não utilizar uma ferramenta estatística para compreender a correlação entre essas informações, fica muito difícil extrair tudo que pode ser extraído. Um método de dissolução, um resultado de dissolução pode estar correlacionado com outros atributos como dureza, como desintegração do produto, e que se você olha somente para a dissolução, você não consegue enxergar o todo do processo. Então as ferramentas estatísticas estão aí para ajudar a compreender também esses tipos de correlações e auxiliar na compreensão do todo, não somente em algum ponto específico. Uma pessoa que conhece a estatística sabe que ela se trata de uma ferramenta probabilística e não determinística, como a matemática, por exemplo.
Dessa forma, é preciso lidar com os resultados obtidos de maneira muito mais racional do que simplesmente uma ferramenta utilizada para aprovar ou reprovar um parâmetro. O tratamento dos dados é realizado por meio de ferramentas estatísticas e softwares apropriados. A gestão da aplicação dessas técnicas estatísticas exige uma quebra de paradigma dentro da indústria farmacêutica, com a integração de diferentes áreas. Uma variabilidade excessiva em uma metodologia analítica pode estar relacionada com o sistema de calibração de equipamento, por exemplo. As ferramentas estatísticas entram com uma função importantíssima, que é compreender e quantificar a variabilidade das diferentes fontes dentro do processo produtivo ou do processo farmacêutico. A gente pode tomar decisões erradas, por exemplo, inferindo-a com base na variabilidade do estudo de estabilidade, sendo que a variabilidade é proveniente do produto. Se a gente não tem a ferramenta para quantificar as fontes dessa variação e ter essa informação de quem varia mais e como isso varia, dificilmente conseguimos ter a decisão mais assertiva em todo o processo. Então ela é extremamente importante para melhorar a forma como lidamos com as informações dentro da indústria farmacêutica, tornando os nossos processos, o nosso sistema de gestão de qualidade cada vez melhores com base nisso. É importante que os profissionais estejam preparados para entender como a estatística pode ser aplicada para a gestão dos processos envolvidos em sua rotina. Assim, a gestão precisa ser preparada para montar as equipes de estatísticos que darão suporte às aplicações de estatísticas dentro das indústrias farmacêuticas. Em termos de ferramentas e expertise, são necessários conhecimento de estatística, como técnicas de modelagem e estimação, intervalo de confiança e testes de hipóteses, que são essenciais para o entendimento das principais aplicações de estatística à gestão de processos. O profissional precisa se desenvolver conforme o mercado evolui. E fundamental é estar sempre atualizado, se desenvolvendo, seja por meio de cursos, leitura, de materiais relevantes, ou aprendendo com o próprio profissional referência mesmo no mercado, né? Dentro da sua própria empresa ou buscando terceiros para esse aprendizado. O segredo é não se acomodar, né? Ficar naquela zona de conforto, pois o mercado está mudando, né? Está mudando constantemente e cada vez mais exige dos profissionais. É necessário que a estatística seja utilizada juntamente com a multidisciplinaridade de conhecimentos requeridos para o profissional que atua na indústria farmacêutica, para que as informações geradas tenham aplicabilidade na rotina de trabalho. A estatística ela tem a função de auxiliar o farmacêutico ou quem trabalha na indústria farmacêutica ou o profissional na tomada de decisão. E para uma tomada de decisão, a estatística é parte de um grupo multidisciplinar, um grupo com conhecimentos diversos dentro da área. E é muito útil para quem tem esse conhecimento da estatística conseguir auxiliar e conciliar essa informação para auxiliar em tomadas de decisões mais assertivas e mais linkadas com as necessidades do cliente e do mercado. Apesar de muita gente considerar a estatística como uma ciência de difícil compreensão e considerar impossível aprender sobre ela, é necessário acreditar que essa ciência só tem a função de ajudar. Trata-se de uma ferramenta essencial para qualquer pessoa. Não é uma ferramenta complicada. Na verdade, ela é muito simples e a gente consegue se adaptar a ela simplesmente aplicando no dia a dia. Então, é essencial, é importante, qualquer profissional que pretende se desenvolver nos tempos de hoje precisa investir nessa área da ciência. As ferramentas e programas até ajudam na interpretação dos gráficos, mas não isenta o profissional de buscar uma capacitação em estatísticas para saber aplicar corretamente essas ferramentas e interpretá-las também, a ponto de tomar algumas decisões mais acertadas. Essa qualificação deve ser cobrada sim pelos gestores de todos os profissionais envolvidos no processo. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece PDPI Estatístico, que é um dos programas mais completos do Brasil no assunto estatístico, principalmente na área analítica da indústria farmacêutica.
Esse programa apresenta os conceitos mais comuns e aplicáveis da estatística de forma simples, clara e prática, sobre os dados analíticos e os resultados obtidos dos processos industriais. São 3 módulos com duração de 3 meses. Eles abordam as definições e conceitos básicos, desempenho de metodologia analítica e estatística aplicada ao estudo de estabilidade. Conheça a programação completa no site do CDPI Pharma.